Fala aí, pessoal. Vou fazer uma explicação aqui bem top, tentar ser bem detalhado aqui na operação do GW. Mas essa aula em específica hoje é para o Shao, nosso queridinho, né? A gente sabe que o Shao hoje ele é um dos ativos mais operados no mundo do Forex, né? Por isso que tem essa liquidez absurda e essa volatilidade que a gente tanto gosta, né? E o payout dele também é bom, né? Ele é bem alavancado aí. Quem opera no mercado sabe. Então, o primeiro passo para a gente poder começar a operar no Shao é verificar no gráfico diário. Por mais que a gente não vá fazer swing trade ou pegar opções longas, a gente precisa verificar o que está acontecendo na macro por conta de saber que a gente trabalha com um gráfico e ativos onde o preço ele é fractal, ou seja, tudo que está acontecendo no diário está sendo antecipado pela micro. Porém, a gente sabe que o macro tem uma força muito maior do que a força da micro, principalmente os time frames menores, a exemplo o M1, que tem muito ruído, né? Então, esses dias em call, eu estava falando para os alunos no começo da semana, né? Em relação ao Shao, de vir buscar o primeiro alvo, que está bem aqui, ó. Esse é o primeiro alvo. Essa vela aqui ainda estava aqui em cima, e ainda falei para o pessoal, olha, tem uma tendência muito forte de vir buscar o primeiro alvo, e para o dia anterior voltar na gasolina. E foi exatamente o que aconteceu e está acontecendo, né? Então a gente está esperando o rompimento da gasolina. Se ele consolidar em cima da gasolina, provavelmente no dia seguinte ele faz pullback nela e continua o seu flow de alta. E quem sabe aí atinge máximas históricas, né? Então a nossa marcação do Shao hoje qual é? De repente a busca pelo primeiro alvo não, pela linha do indicador aqui, porque ele já está bem distante. E as linhas do Shao ela é diferente, né? São linhas retas, são linhas em horizontal e na diagonal. Ela não é que nem o GW para os outros ativos. Se a gente notar aqui, ó, pegando o Bitcoin, ó, já são linhas que acompanham mais o preço, né? O candle, né? Diferente do Shao que faz aquelas linhas esticadas, horizontais e verticais, né? Então hoje para o Shao, o que a gente tem para marcar no diário? Não tem muita coisa, porque o que tinha para acontecer que a gente estava esperando já aconteceu, que buscou o primeiro alvo. Buscando o primeiro alvo, ele tem força para continuar o seu flow de alta. Então a gente imagina que o Shao vai pelo menos fechar em cima da gasolina para voltar no pullback e continuar o seu flow de alta. É o que a gente espera para o Shao. Mas a gente vai deixar essa marcação aqui na máxima ali do indicador para entender até onde ele pode chegar ali, né? Porque ele já está vindo numa baixa desde quando ele rompeu o indicador aqui, ó. Quando ele rompeu aqui o indicador, ele afundou. Isso aqui está no diário, é ponto que não acaba mais, né? Aqui somam-se praticamente 14 mil pontos. É ponto pra caramba. H4, o que está acontecendo na H4? Então a gente sempre vai levar em consideração a região macro para entender o que está acontecendo. Cara, H4 ele pode estar caracterizando venda porque ele está em cima do segundo alvo e a gente sabe que o segundo alvo é o alvo chave, tanto que o nome dele é esse, né? Alvo 2 chave. Ele fez um rompimento, meio que fez um pullback aqui e desceu, porém não teve força, ficou no meio do caminho para pegar o alvo 3 aqui e voltou. Rompeu de novo, parecia que ia fazer pullback para subir, mas não foi. Foi, violou com essa vela aqui, com esse pavio, voltou, violou de novo, fez falso rompimento e ficou nesse bate-bola. Aqui, ó, a gente pode pressupor que ele vai fazer de fato o pullback, porque ele está respeitando o alvo 1. Olha só quanto pavio que ele deixou no alvo 1. Olha aí. A quantidade de pavio que ele deixou nessa região mostra que o alvo 1 e o alvo 2 é alvos fortes nesse momento que o preço está trabalhando aqui. Porque ó, desde quando ele tocou na linha do indicador e voltou rompendo a gasolina, ele fez vela e deixou candle no 1 e no 2, fez vela, deixou candle, aliás, deixou pavio. Essa penúltima vela aqui deixou um corpinho para cima ali, mas quase nada. E na vela vigente, o que ele está fazendo?
ele está fazendo uma reversão. Ele já abriu aqui, ó, fez um paviozinho de alta, o corpo, voltou, deixou o pavio e agora está ficando negativo de novo. Só que ele está em cima do segundo alvo. O que vai determinar agora é essa vela. Se essa vela voltar e fechar acima do alvo 2, pode ser que isso seja um falso rompimento e ele continue o flow. Se respeitar o alvo 1 e o alvo 2 e descer, pegar a gasolina e depois fazer pullback, queda. Mas nesse cenário ele está para queda. Então o que a gente pode marcar aqui em H4? H4 a gente pode marcar a gasolina. Está longe da gasolina. E a gasolina em H4 a gente combinou de colocar esse azul aqui. Então a gente sabe que quando aparecer no gráfico a linha vermelha, toda linha vermelha representa diária. Toda linha azul representa H4. Vamos diminuir aqui para H1. O que está acontecendo em H1? Ó, H1 também está num cenário complicado de baixa. Por quê? Passando um visu geral aqui, ó. Olha só, mesma coisa, ó. O segundo alvo aqui, ó, ele vem sendo violado, ó. Violou, voltou. Violou, tudo falso rompimento. Aqui de fato ele foi embora, né? E aqui ele está fazendo um possível pullback, né? Ele tem que fazer esse pullback para continuar o flow de baixa. E olha só que interessante. A partir do momento que ele deixou esse pavio aqui, ó, ele foi, respeitou o terceiro e o quarto alvo, que são os últimos alvos. Se tivesse rompido aqui, provavelmente ia formar um setup dos deuses aqui e ia continuar o flow de alta, mas por enquanto não aconteceu. Então ele respeitando o terceiro e o quarto alvo aqui e voltando, ele não pode perder aqui agora, porque em H1 você pode ver, ele está em cima do segundo alvo e o primeiro alvo está lá embaixo. Se ele fazer pullback aqui no segundo alvo, a chance dele subir é muito grande. Apesar que o terceiro e o quarto alvo estão segurando bem, assim como aconteceu aqui e aqui, né? Então, em H1 não tem o que se marcar. A única coisa que a gente pode marcar em H1 seria a gasolina, né? Que está distante da gasolina. A gasolina a gente pode trabalhar com uma linha laranjada. A linha amarela, na verdade. A linha amarela, isso. Então a gente sabe que diário vermelho, azul H4 e H1 amarelo. Então não tem mais o que marcar. O resto é time frame menor, não vai influenciar nas marcações, a gente só vai ficar atento. Então você nota que M30 ele também está longe da gasolina. Então pode ser que ele volte para buscar um gás aqui para continuar o seu flow. Porque o alvo 2 está aqui embaixo. Ó. Se ele está fazendo esse rompimento, esse pullback aqui, ó, a ideia é que ele está para alta. M15. M15 está vindo buscar gás na gasolina. Pode ver aí, ó. Porque quando ele foi buscar aqui o segundo alvo, ele só violou. Ó. E está seguindo o seu flow que é de alta. Então ele pode vir buscar um gás aqui e continuar. E existe no M15 um alinhamento dos alvos aqui embaixo. Ó. Primeiro alvo ficou em cima do segundo alvo. Continua. O terceiro e o quarto alvo está para se alinhar. O terceiro e o quarto alvo tem que ficar abaixo do segundo e do primeiro para fazer um alinhamento 100%. Porque tem que ficar assim, ó. Quarto alvo, terceiro alvo, segundo e o primeiro. Esse é o elemento perfeito para uma tendência bem forte. M5, eu estava comentando aqui agora com o Kenji, que é o seguinte. Lembra que eu acabei de falar para você da consolidação em M5? Que M5 tinha que esperar aqui. Se em M5 a gente entra aqui, a gente estaria passando calor. Por mais que em M2 ele já tinha dado entrada ali atrás, M1 já tinha dado entrada aqui atrás, ó. Mas em M5 ainda não estava consolidado. E outra, em M1 ele estava buscando aí do primeiro alvo. Ó. Olha só, deixamos de tomar um stop à toa. Ou estaria na operação passando calor, por enquanto, né? O que vai acontecer aqui para frente? Não interessa, a gente não sabe. A gente sabe que tem que trabalhar no setup. No setup, na linha amarela que representa H1, é onde está confluenciando com o primeiro alvo. Ou seja, se em M5 ele romper a linha do indicador e voltar no pullback, a gente pode trabalhar uma venda até o primeiro alvo.
Se romper o primeiro alvo e buscar o segundo, fazendo pullback, chance de buscar os últimos alvos lá. RSI está dando condição, está sobrecomprado. Mas por enquanto no Shao não tem muito o que fazer. Oportunidade de vender em M1 já perdemos. M5 a gente está aguardando o rompimento aqui, ó, da linha do indicador, lá, Golden Wave GW no bit, para poder fazer a venda. Aí agora a gente vai começar a entender gatilhos positivos e gatilhos negativos. Por enquanto a gente teve um visual geral do mapeamento do início ao fim. Quando eu falo início ao fim, eu falo macro para micro. A gente sempre tem que fazer a operação olhando no macro para micro. É claro que a gente sempre vai pegar a operação no time frame micro, porém a gente precisa ter um visual de todo o contexto para criar nossa narrativa em cima do setup. Porque a gente é trader profissional e estamos nos tornando traders de alta performance. O trader de alta performance, ele vai fazer de tudo para otimizar e maximizar as suas entradas e os seus resultados e minimizar o seu loss, o seu risco. Então por isso que a gente passa esse visual de uma maneira ampla, né? Desde o time frame do diário, H4, H1 e vai diminuindo para os micro, né? Então a gente nota que M15 ele está num cenário positivo para compra. Total aqui, total, né? O RSI ainda tem uma margem ali, ó. Lembrando que o RSI está bem explicativo, ó. A gente tem uma região de compra, que é a sobrecompra, que no caso a gente vende, uma região de sobrevenda que a gente compra. E essa linha do meio que é a linha de cuidado. Então, a gente vai priorizar a venda nessas regiões de 70% e 80% e vai priorizar compras nessas regiões. Porém, quando o preço cruza a linha de atenção, ele pode estar indicando ainda venda para a gente poder pegar compra nessa região aqui embaixo. E quando ele cruza para cima, a mesma coisa. Ele está indicando compra para a gente esperar as regiões de venda e assim por diante. Então, quando a gente faz esse mapeamento do gráfico, a gente vai esperar os gatilhos para fazer as nossas entradas. O gatilho que a gente está esperando aqui no Shao para fazer uma possível entrada é de M5, né? A confirmação aqui do rompimento. O RSI está dando condição de venda porque deixou um topo aqui, que no caso seria esse topo, e vem caindo. Então, RSI positivo, está dando um ok, beleza. O único ponto negativo dessa entrada para o Shao seria M15, porque M15 ele pode vir buscar a gasolina e voltar ao seu flow, que é de alta. Então pode ser que o Shao ele venha aqui na gasolina e suba, porque ele está fazendo um alinhamento dos alvos. O segundo está aqui, o primeiro, o terceiro e o quarto. Mas ainda ele está muito forte para alta, porque a gente tem que levar em consideração o alvo 2. O alvo 2 é um dos mais importantes porque ele é o alvo-chave. E o que a gente tem que pensar? Sempre quando a gente for fazer operação, assim como o RSI, a gente prioriza venda nessa região e compra nessa região, a gente prioriza compra quando o preço está acima do alvo 2 e prioriza venda quando ele está abaixo do alvo 2. Por isso que o nome dele é alvo-chave. Quando você passa o mouse em cima, você vê ali, ó, alvo-chave, alvo 2, por conta disso. Então, voltando aqui para M5, a gente nota que o preço começou a ficar enroscado nessa região. Olha como é que ele começou a fazer uma lateralização aqui em M5. Se a gente traz para M3, mesma coisa. M2, mais ainda. M1, então nem se fala. Tá bem lateral ali, ó. Provavelmente porque o mercado tá para fechar. É 5,35 agora. Então talvez aqui a gente não vai priorizar nem venda nem compra. Mas se o preço romper o nosso indicador, nos caracterizando uma possível venda, e de acordo com o movimento de M15, a gente vai pegar a venda com uma certa atenção. Por quê? M15 é um time mais forte que M5, naturalmente. Então pode ser que M15 ele queira pegar uma gasolina para continuar o seu flow de alta, porque o objetivo dele aqui ainda é subir. Por quê? H4 ele tem margem para cair, porque está longe da gasolina.
Só que no diário, a tendência dele é subir até a linha vermelha. Opa, qual que é o que mais pesa? Diário. Então o diário está indicando compra, porque ele já alcançou o alvo dele, que o objetivo era esse. Então a gente sempre tem que fazer essas confluências. Mas quando a gente pensa em confluências, a gente também não pode perder muito tempo para não perder time de entrada, porque a gente quer ser trader de alta performance. O trader de alta performance, ele não vai ficar esperando muitas coisas confluenciarem para a entrada, porque a gente age rápido. A exemplo dessa entrada que a gente fez ontem em Cal com os alunos. Com a galera da sala, a gente tomou um stop aqui besta por conta do spread. Teve tempo de travar no 0 a 0. Eu não quis travar no 0 a 0. Teve aluno que travou no 0 a 0. Lembrando que a gente está no time de 5 minutos. Quando eu tomei o stop aqui, prontamente eu pensei, configurou para compra. Vamos comprar, galera. Entrei com 5 taxas, fechei 2 aqui, uma terceira aqui e uma quarta que eu deixei rolando eu fechei aqui porque não tinha mais como ele subir. O RSI em outros times já tinha alcançado alguns objetivos e fechei a quinta taxa aqui, ou seja, recuperamos o loss e ainda saímos com lucro no bolso, porque a gente trabalha com uma alta precisão, com uma alta performance. Então a gente não vai ficar esperando acontecer uma porrada de confluência para fazer as nossas entradas. Então aqui em M5 a gente tem que julgar o risco. Eu estou dentro do meu operacional. Hoje, como que está a minha meta? Eu não tomei nenhum loss, vou fazer essa entrada. Por quê? Mesmo sendo uma entrada um pouco arriscada por conta que o M15 está dando negativo, porque no setup M15 está fazendo o quê? Ele vai vir buscar na gasolina e continuar o flow de alto. Por quê? Olha o segundo alvo aqui embaixo. A gente não tem que priorizar a compra? Olha o RSI subindo. Tem margem para vir RSI aqui ainda. Então, tudo isso vai de acordo com o seu plano de trade, o seu plano operacional. Como está o seu plano hoje? Se o seu plano hoje está tranquilo, se ainda você está no 0 a 0, é a primeira entrada, você vai colocar por conta e risco. Cara, em M15 ele está dando margem para compra. M30 ele também está dando margem para compra. Por quê? Ele está em cima do terceiro alvo e está dando em cima do quarto alvo, levando em consideração que existe uma trava aqui desses alvos, né? O preço não conseguiu romper eles, ou seja, ele está vindo forte para a queda. Só que M30 ele ainda está no cenário de alta. Então pode ser que M30 ele pegue uma gasolina aqui e continue o seu flow de alta para romper o terceiro e o quarto alvo. Então tudo isso a gente vai julgar e ver o que é melhor. Agora, eu particularmente, como eu estou num cenário mais do que positivo, eu posso pensar e pegar essa entrada em M5. Assim que ele confirmar a consolidação do preço com os candles abaixo do indicador, eu posso trabalhar a entrada pensando no primeiro e no segundo alvo. E ver como que vai ser a reação dele. Porque se romper e fizer pullback, ele tem tendência de descer. E por enquanto, ele continua respeitando M15. Então M15 é um cenário, é um time que a gente tem que respeitar muito, porque ele é um divisor de águas. Se você reparar M15, ele está no meio do M30 e ele é um quarto de H1. Então ele é um time muito forte. Só que a gente também não vai só esperar a consolidação do M15, senão a gente perde entradas, por exemplo, aqui, ó. Enquanto eu estava conversando com o Kenji, ao vivão aqui, a gente perdeu essa entrada. Vamos ver onde a gente perdeu a entrada? Ó, entrada em M2 aqui, ó. Aqui na gasolina, ó. Rompeu o indicador, voltou na gasolina ali. Agora você quer ver M15, o que estava acontecendo? M15 ele não estava dando compra. M15 ele foi dar compra aqui. Ou seja, se eu espero M15, você entende que eu teria perdido. Deu aqui, ó, mais ou menos aqui, se ele entrar. Quase 700 pontos. Mas a entrada mais em M15 seria mais interessante, mais perto da gasolina aqui, ó, no segundo candle. Então aqui, ó, teria perdido 859 pontos, porque eu estava esperando a confirmação em M15. Então a gente tem que ser astuto e ter essa expertise de fazer entrada antecipada buscando alvos em times maiores. Então, por exemplo, M5, ó, M5 ele deu a entrada aqui. Porque rompeu o indicador, ó, RSI lá embaixo, tudo dando posição. Quando ele retornou na gasolina aqui, ó,
gasolina bem aqui, ó. Aí vamos ver quantos pontos que eu teria perdido se eu tivesse entrado em M5 em vez de M2. Olha só. Parece que não, gente, mas dá uma diferença. Quase 200 pontos. Praticamente 200 pontos aí, ó. E 200 pontos no chão. É 200 pontos no chão, né? Agora, se a gente pega em M1, você entende que a entrada ela tá mais antecipada ainda? Olha onde está a entrada aqui, ó. Um pouquinho mais para trás. Opa. Aqui, ó. M1 a entrada tá mais ou menos aqui, ó, na gasolina aqui, ó. Não, rompeu aqui e voltou aqui, ó. Gasolina aqui, ó. Aqui. A entrada em M1 tá aqui. Então você entende que quanto menor o time frame, mais rápido você faz a entrada. E M1 aqui tava um cenário bacana, por quê? RSI dando condição, tava já nos 20% lá, tava bem sobrevendido, maravilha. Ó aqui, ó. É 20, 30, 50, 70 e 80. Então ele estava na mínima da RSI, maravilha, ponto positivo. Quando ele rompeu aqui o indicador e voltou na gasolina, entrada. Stop abaixo do indicador da gasolina, quase nada de drawdown. E aí a gente teria os alvos, ó. Buscou o primeiro alvo, se eu entrei com 4 taxas, vamos ver a reação. Opa, rompeu o primeiro alvo. Começa a travar taxa aqui, ó. Pelo menos 2 taxas aqui no stop gain. Cara, tá no segundo alvo. Pode ser que eu feche uma taxa aqui para garantir ponto, porque pegou o segundo alvo. Só que no que ele voltou e foi para cima de novo, posso colocar stop gain aqui. Voltou aqui, pode ser que aquele teria pego no stop gain ou não, dependendo do spread, do jeito que posicionou. Provavelmente a gente ia posicionar embaixo do alvo 1, porque é mais inteligente você usar o alvo como proteção, então a gente poderia colocar aqui. E cara, ia surfar todo esse movimento aqui, ó. Ia surfar todo esse movimento aqui. Então, a questão que eu vejo que alguns alunos ficam na dúvida, né? Ah, mas qual o time que eu faço a entrada? Porque M5 tá assim, M2 tá assado, M15 já tá diferente. Você nota que a explicação e o setup, ela funciona para todos os times frame. É a mesma explicação, é o mesmo padrão, é a mesma lógica. A diferença é qual é o objetivo do dia e como eu estou operando. Se eu estou fazendo day trade, eu só vou olhar para a macro para ver mais ou menos a direção que o preço está querendo buscar para eu otimizar as minhas entradas em time frame menor. Porque se no diário o preço buscou certos pontos de interesse, opa, eu já sei que na micro eu já sei o que eu vou fazer. Por enquanto, a narrativa aqui do M15 para baixo ainda está na mesma. A gente estava querendo que rompesse o indicador, não rompeu. Tá tomando força em M15 porque a gasolina vem se aproximando, ou seja, continuando o cenário de alta. Para que eu vou vender aqui? Para tomar stop? Não, porque a gente é trader profissional, a gente está otimizando as entradas. Então, naturalmente aqui não é saudável fazer nada, aqui a gente tem que esperar. E vamos levar em consideração, né? Já são 17h44, o mercado está para fechar. Para que eu vou entrar agora? Não vou entrar, mas vale a análise, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos pegar outra explicação aqui, por exemplo. Euro. Euro hoje fez uma pintura. Pena que eu estava na rua e não consegui pegar essa situação. Olha isso aqui, M15, ó. Vamos voltar de novo à explicação dos times, ó. M15, ele deu a venda aqui, tá? Porém, a gasolina veio pegar aqui, ó. Então, entrada aqui, stop sempre acima da linha do indicador e da seta. Cara, surfou tudo isso, cara. Absurdo. Ó, RSI dando condições, ó. Tá em cima do terceiro e do quarto alvo. Terceiro e quarto alvo, às vezes, é limite de preço. Rompeu o segundo e o primeiro, mas foi bonito, foi de vala. Agora vamos antecipar essa entrada aqui, ó. M5. M5 você já poderia ter feito a entrada aqui. Aqui, ó, deu a seta aqui, entrada aqui na gasolina. Pouca coisa, mas já deu alguma coisa. M3, um pouco mais para trás. Ó, deu a vela aqui, gasolina aqui, ó. M2 ficou lindo, que eu já tinha olhado isso aqui, ó. Não, M2 ficou a mesma coisa, acho que foi M1.
Também não. Devo estar confundindo com outro ativo, que seria mais ou menos a mesma coisa. Então você nota que quando você diminui o time frame, você está antecipando um movimento de um cenário mais macro. E quando a gente leva de novo para M15, cara, essa do euro aqui, ó, ele pagou a entrada na gasolina aqui, ó. Ó, essa do euro aqui ele pagou nada. Chegou a pagar 679 pontos. É bem expressivo, porque é euro, né? A movimentação dele é diferente. Mas isso representou quase 60% de queda negativa, 0,60, né? Muito bom. Perdemos outra entrada aqui? Perdemos porque, ó, rompeu o indicador, voltou na gasolina, compra. Para buscar primeiro o alvo e segundo o alvo, porque ele está vindo no cenário de queda agora, né? Porque rompeu todo mundo aqui, ó. Tá vindo no cenário de queda. Então, se você traça para M3, mesma coisa. Entrada já antecipada, desde aqui de trás, ó, e por aí vai. Então você nota que a explicação das entradas em relação ao time é relativo. Você só vai otimizar a entrada e a saída de acordo com o que a macro está te oferecendo, porque a gente é day trader, a gente não está fazendo swing. Agora voltando aqui para o Shao. M15, ó, ele está voltando ali na gasolina. M5 ainda não consolidou embaixo do indicador. Ó. Só que nisso o alvo 1 está vindo acompanhando e o 2 também. Ou seja, o que a gente queria fazer em venda está desconfigurando. Por mais que ele rompa aqui a linha do indicador, já está desconfigurando porque ele está muito próximo do alvo. Isso é algo também a se considerar. Quando a gente vai fazer entrada, a gente tem que prestar muita atenção se a gente não está entrando na cara dos alvos, porque o alvo ele pode fazer com que você tome um stop à toa. Porque é o que eu falo, o indicador por si só ele é maravilhoso. Se você fizer a entrada assim que dá a seta, no final do mês você vai ficar positivo, porque a assertividade é muito alta. Mas a gente não vai fazer entrada amadora, a gente quer otimizar os nossos resultados, né? Então, veja só. Deixa eu ver uma situação aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui ele pediu fazer uma compra, só que a compra está aqui embaixo. Mas suponhamos que a gente faça a compra aqui, ó. É uma entrada de compra meio arriscada porque tá na cara. Tá na cara aqui do, do primeiro alvo. Se pega desde aqui de baixo, beleza, pô. Primeiro, que na verdade é o certo no Shao, né? Ó. Rompeu o indicador, voltou na gasolina, entrada. Stopzinho abaixo da gasolina, ó. A gasolina aqui, ó. Foi-se embora. Fechamento. Porque estava muito distante. O que a gente tem que entender, que eu vejo que o pessoal às vezes tem um pouco de dúvida, é questão de alvo, né? Como que a gente busca alvo? Alvo é só um nome que eu coloquei para criar narrativa, assim como gasolina e assim como alvo-chave. É uma maneira de simplificar, porque o GW ele veio para simplificar o trade, ele não veio para complicar. Então, para simplificar, eu coloquei o nome de alvo. Poderia colocar nome de linha, poderia colocar nome, o cachorro, o gato, a vaca, poderia ter colocado o nome que eu quisesse. Porque é só para a gente entender a analogia da narrativa. Quando eu falo de gasolina, eu sempre uso essa explicação aqui, ó, bem esdrúxula, mais rica. Você está fazendo uma viagem com a sua família. Você precisa sair do ponto A para ir para o ponto B. Se você pegar o carro e tentar ir direto, pela distância, você não vai chegar. Porém, no meio do caminho, tem um posto de gasolina. Não é melhor você ganhar um pouco, perder um pouco de tempo, abastecer e conseguir chegar no seu objetivo final? Porque aqui você não vai chegar se você for direto. Então a gasolina é uma maneira de dizer o momento certo da entrada. Por quê? Se a gente quer fazer uma entrada de uma operação vendida, se a gente quer fazer uma operação vendida, eu quero vender. Se eu quero vender, eu quero esperar que o preço fique caro, porque eu quero pegar o melhor resultado dele caro para vender, porque eu quero vender caro para surfar melhor movimento. E compra a mesma coisa. Se eu quero comprar o máximo barato possível para poder aproveitar esse movimento
e ter um trade mais saudável. E a gasolina fala pra gente desse momento. Então, por exemplo, se aqui, ó, em M3, por exemplo, aqui, ó, se o preço aqui, ó, ele rompeu aqui, ó, que ele rompeu aqui, ó, o indicador, voltou na gasolina, se eu pego a entrada aqui, ó, se eu quero comprar, eu estou comprando mais barato. Maravilha. Porque se eu compro direto no final dessa vela aqui, ó a diferença. Então é mais ou menos isso. A narrativa é essa, ó. M5, ele tá travado aqui ainda. Vamos ver o M15. M15, você nota que quanto mais o preço fica consolidando, precificando, mais a gasolina vai aproximando. Tá vendo? E pode ser que ele toque na gasolina e continue o seu flow. Agora também pode ser que ele rompa a gasolina, faz pullback e vem pegar primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo. Só que o que acontece para frente é a história, a gente não sabe. Então assim, ó, você vê, em 30 minutos que eu estou gravando a tela aqui, ó, em 30 minutos eu fiz uma explicação bem detalhada do Shao, que de certa forma serve para outros ativos também. Agora a última explicação aqui é o setup dos deuses, que muitos já ouviram falar. Cara, o setup dos deuses é o seguinte, quando forma isso aqui, velho, esquece. Isso aqui você pode entrar até com tudo que você tiver na banca. Eu não vou falar que eu coloco a mão no fogo porque eu não sou idiota. Mas quando forma os setups dos deuses, cara, pode entrar alavancado dentro da sua gestão, dentro da sua segurança, para não tomar na cara. Setup dos deuses é quando ele faz esse alinhamento do quarto, terceiro, segundo e primeiro alvo, cara. Aí ele despenca. Vamos fazer um backtest no gráfico. Aqui, ó. E como que aparece essa formação? Simples de tudo. Quando os alvos estiverem entrelaçados e na mesma direção, ou seja, você vê que eles estão praticamente na mesma direção. Quando o RSI estoura e depois que o preço rasga todos os alvos e ele faz esse alinhamento, cara, ó a queda. Nessa situação aqui no Shao, ele, assim, ó, aqui é que tá M15, no time frame menor a gente provavelmente a entrada seria mais ou menos aqui, ó. Minto, aqui, ó, porque é aqui que rompeu o indicador. E ele já tava cara que ia formar o setup dos deuses, né? Olha isso. Mais de 8.400 pontos. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Setup dos deuses. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, aqui é muito louco, cara. Ó. Os alvos paralelos, rompeu todos os alvos. Ele só voltou aqui porque esse dia que foi notícia, mas mesmo assim, ó, ele travou no último alvo, cara, e ó, foi de lua. Ah, vamos ver quantos pontos aqui, vai. Ó, nessa subida aqui, ó, 10.000 pontos. Porra, é ponto pra cacete no chão. Então, pode ver, ó, setup dos deuses, quantos pontos? Quase 9. Direto tem, ó, setup dos deuses, ó, alinhou aqui. Ó, setup dos deuses, ó a queda. Cara, quando ele faz essa formação do setup dos deuses, cara, pode ter certeza que vai ser o trade do. Aí você vai fazer um swing, cara. Olha esse aqui então. Tem que até diminuir a tela aqui porque não aguenta ver isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Presta uma atenção nessa entrada do setup dos deuses, cara. Mais ou menos aqui a entrada, ó. Cara do céu, 42.000 pontos. Tá maluco, cara. Estamos no time frame de 15 minutos. Então é aquele tipo de trade que você vai levar ele no swing, cara. Ó, setup dos deuses, setup dos deuses, ó. Setup dos deuses, ó. Vem enroscado, ó. RC lá embaixo, ó. Pum, estourou. E você vê que o terceiro e o quarto alvo sempre protege, ó. Então você pode deixar ele e ir embora. Você só vai pensar em fechar quando ele começar a estressar muito o terceiro e o quarto alvo, ou quando tiver muito esticado também do primeiro e do segundo alvo. Você pode ver, ele não fica muito longe do primeiro e segundo alvo. Você vê que ele tem uma margem para trabalhar. Você pode ver que ele não estica muito, ó. Pode ver. E quando estica muito do terceiro e do quarto alvo, ele vem, dá aquela estressadinha e vai te embora. Então é isso. Explicação super detalhada. Realmente é só isso mesmo.
GW é simplicidade, não tem nada de dor de cabeça, não tem marcação é absurda. O máximo que a gente vai marcar ali é o macro para entender o que está acontecendo e esperar as configurações do GW e venda ou compra. Nessa explicação que eu tô com um aluno aqui em call ao vivo, agora ele vai fazer umas perguntas aqui que possivelmente pode ser que seja uma pergunta que vocês tenham, né? Então vai ser super válida que eu vou tirar todas as dúvidas. Mas basicamente, setup do GW é isso, cara. É simplicidade, eficiência e, claro, a união da nossa gestão com a nossa expertise em relação ao que o gráfico está falando. Porque o gráfico ele fala o que está acontecendo. Se a gente tiver sabedoria para ler o que ele está mostrando, a gente vai ter bons resultados. Ok, gente? Então bora lá. Vamos começar as suas dúvidas aí. Então, mano, bacana, hein? Eu tô aqui viajando no setup dos deuses, cara. Cara, é Você bizarro. tá explicando aí É e eu comecei bizarro. a puxar esse negócio pra cá e eu falei, rapaz, esse negócio é bastante interessante. Cara, se Né? E você com o setup pegar dos. o setup dos deuses com a menor taxa que você entra, cara, ele paga absurdo, velho. Absurdo mesmo. Setup dos deuses, eu aprovo a mesa em uma operação, Em hein? uma operação. E não precisa nem estar Rapaz. alavancado, cara. É só Pois é, rapaz. rolar. Uma operação com 8.000 pontos e essa coisa toda aí é muitíssimo interessante. Já tô Não, é aqui top olhando, demais. doido pra chegar logo. É top demais. Sobre a marcação, vou aqui para algumas perguntas. Só um instante, por favor. Um instante. Beleza. Sobre a marcação do macro para o micro, Sim. eu vi que você marcou ali a linha verde, a linha amarela. Eu fiquei um pouco perdido nessa marcação. Ah, Ela serve só de referência, certo? é só referência, mas essas cores aqui, o Kenji, você pode definir do jeito que você quiser. Teve uma cal que eu fiz, uma Ok. legenda. Eu abri um bloquinho de notas e aí eu coloquei lá, ó, toda a linha vermelha vai representar a marcação no diário, toda a linha azul vai representar H4 e toda a linha amarela H1. Essas cores você pode utilizar da maneira que você achar melhor, a título de marcação para cada time. Porque se você coloca todas as linhas de todas as cores, aliás, da mesma cor, você se perde na marcação. Então eu fiz essa Exatamente, tá legenda, se perdendo. eu fiz essa legenda de uma maneira didática. Porque, por exemplo, se eu marcar com as mesmas cores, eu sei qual que é qual. Mas para ficar mais visual para vocês, eu preferi traçar desse jeito. Então eu sei que a vermelha é diário, H4 é azul e H1 é amarelo. Mas aí você pode definir as cores que você quiser. É mais uma maneira de você não se perder com as linhas horizontais, entendeu? É só isso. Eu tinha. Bacana, mano. Valeu. Eu tinha umas dúvidas anotadas aqui e você já esclareceu elas durante aí a sua explicação, cara. Foi muito bom. Que eram tipo os gatilhos de entrada após o sinal, né? Ou seja, Sim. após o sinal, espera ele voltar na gasolina e dar a entrada. É isso mesmo. A gasolina é que nem eu te falei. Deixa eu fazer uma didática aqui, ó. A gasolina é porque assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quer ver, ó? Suponhamos que o preço ele vem trabalhando aqui, ó, numa queda, ó. Vem trabalhando numa queda aqui, ó. Presta bem atenção aqui, que legal, cara. Vamos supor que o preço está aqui, ó. E a gasolina, mais ou menos, ela vem aqui, ó. Ó, aqui está a gasolina. Aí o indicador dentro da sua inteligência artificial e os parâmetros manda você vender aqui, em M5. Porém, como a gente trabalha com máxima eficiência, a gente não vai pegar a venda aqui. Porque se a gente quer vender, a gente tem que esperar o preço ficar caro. Então eu descarto a venda do indicador aqui e espero ele retornar na gasolina. Então a minha entrada assertiva e com preço mais saudável vai ser aqui na gasolina. O stop tem que ficar em cima da linha da gasolina e da linha do indicador e eu tenho uma taxa muito melhor, porque ó, se eu pego a venda direto aqui, ó, o meu stop fica o dobro desse stop aqui, ó.
Então a gasolina é Ok, parâmetro de entrada para a gente pegar uma taxa melhor, entendeu? ok. É só por isso. Bacana. Ah, pois é, mano. Você respondeu. A outra dúvida que eu tinha era quando os alvos estiverem alinhados, o que é que eu deveria considerar? Pronto. É, eles alinharam, rompeu, é isso mesmo? É, porque quando tá todos os alvos alinhados, você tem que ficar Certo. esperto que vai possivelmente formar o setup dos deuses. Pode ver, pode puxar backtest, cara, é impressionante. Esse setup dos deuses aqui ele é impressionante. Você vê que ele formou o setup dos deuses aqui, ó, mas de uma maneira muito estranha. Aqui não foi formação, mas aqui em cima foi, ó. Ó que interessante. Os alvos alinhados, ó, o terceiro e o quarto alvo aqui, o segundo passando aqui em cima e o segundo e o primeiro vindo aqui de baixo. Aqui, ó, nessa situação aqui, ele configurou o setup dos deuses, ó. Terceiro, quarto, segundo e primeiro, e ó, o preço. Cara, mas despencou. Se a gente pegar esse setup dos deuses aqui, ó, a entrada seria aqui, ó, 4.000 pontos. Você entendeu? 4.000 pontos. Isso que tá em M15, Bacana. M5, né? Traçar em M15, também, ó, setup dos deuses lá, tá vendo? Então, o setup dos deuses, quando começou a alinhar alvo e começou a ficar todo mundo na mesma direção, que no M15 já dá pra ver um visu melhor, né? Ó, todo mundo na mesma direção aqui, ó. 3, 4, 2 e 1. Na hora que ele estourou para um lado aqui, ó, formou o setup dos deuses, rompeu o indicador, vamos supor, entrada aqui, ó. Quer dizer, você surfou tudo isso. E você não vai Ok. fazer essa saída aqui, ó, É, porque o primeiro alvo ele tá protegendo ainda, ó. Ele só rompeu aqui, ó. boa. Eu vi aí que ele rompeu, você falou que rompeu o indicador, né? Esse indicador verdinho que tá aí. É a Aqui, hora ó. que eu devo entrar. Certo? É isso mesmo? É, A partir do porque momento que ele rompeu o indicador, é o momento de entrada. o momento de É o gatilho da entrada, entrada. é gatilho de entrada, mas você tem que confluenciar com a RCI e algumas questões, que nem por exemplo aqui, ó. Ok, Em M15, ele rompeu aqui, ó. M15, mas a gente não tá ok, fazendo entrada em M15, a gente tá fazendo entrada em time menor. M5, ó, M5 ele tá rompendo. ah, em M5 ele rompeu um pouquinho mais para trás, você viu? Ó? Ele rompeu aqui, ó, porque ele tinha dado venda aqui. Se tivesse feito a venda aqui, também estava saudável, pô. Porque vai ficar em cima da flecha, um pouquinho em cima aqui de todos os alvos, estaria legal também. Vamos ver M3. M3 ele deu venda aqui. M3. M3 na verdade, a entrada estava aqui, ó. Olha o indicador aqui, ó. ok, ok. A entrada já estava aqui, ó. Você já estaria surfando tudo isso aqui, ó. Então, quando ele rompe o indicador, é um ponto positivo para a gente fazer nossa entrada. Aqui nem aqui M5, ó. Vou pegar aqui M5. M5, ele não deu sinal de venda ainda pelo indicador. Mas eu sei que se ele rompeu, ó, pra você ver como é que é região forte. Ó, olha isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, ó, cinco, seis toques. Não conseguiu romper. Uma região forte, cara. Você entendeu? Então, se ele rompe, Certo. consolida, vem no pullback aqui, ó, a gente pega a venda. E provavelmente Ok. o indicador só vai aparecer mais para frente, que o indicador, quando eu falo, dessa seta aqui, que diferente de outros ativos, a setinha ela já aparece mais rápido. Ele aparece aqui em cima do preço, né? Olha lá, tá vendo? É que o Shao, a configuração do Shao é diferente. Então, que nem, ó, essa compra aqui do Shao, ó, a gente teria feito aqui, ó, na gasolina. Porque, ó, rompeu o indicador, voltou na gasolina, pumba. Entrada aqui, stop abaixo da gasolina dos ovos, ó. Surfou todo esse movimento M5. Entendeu? Bacana. Clarificou bem aí, porque às vezes não dá o sinal, né? O indicador não aparece e já Isso. a oportunidade já está aí, né? Isso. Mas o Shao Bacana. realmente ele foi feito isso de. É Uma proposital. segurança a mais, né? É proposital. Porque depois que ele dá a seta lá na frente, ele tá mais consolidado. Que nem aqui, ó. Pode ver. A nossa entrada foi aqui na gasolina. Antes de dar a seta de Uhum. indicador. Mas ele rompeu o indicador. Porque essa linha aqui é o GW. Pode passar o mouse, vai estar Certo. escrito GW no bit. A seta faz parte. Só que quando ele deu a seta aqui, ele já estava mais consolidado. E ó o estouro Ok. que ele deu. Aqui é a mesma coisa, ó. Rompeu o indicador aqui, ó. Venda talvez aqui, porque em time frame menor. Aí quando apareceu a seta, ele consolidou mais, ó.
Que mesma Bacana. coisa, ó. Rompeu o indicador, seta consolidou o movimento, ó, foi embora. Entendeu? Rapaz, muito bom esse bate-papo nosso, cara, porque eu tô começando a enxergar as coisas agora. Eu não tava conseguindo pegar o movimento certinho e agora tá tudo ficando muito claro. E aí, cada vez que você vai explicando, eu vou vendo mais oportunidades, cara. E Muito aí, o, interessante mesmo. e aí o que eu falo? No seu caso que se tornou mentorado, você vai notar que ao passar dos dias com as operações, que nem hoje à noite tem call, você vai ver que às vezes você vai pegar a entrada antes de mim. Porque às vezes eu demoro para pegar, de repente, depende da call, porque às vezes eu estou explicando alguma coisa, batendo um papo. Só que você vai ver que com o indicador a gente tem entrada o dia inteiro para fazer. A grande diferença é a gente, como está se tornando trader de alta performance, a gente vai analisar o time da melhor oportunidade e a melhor saída. Porque a melhor saída é a garantia de lucro no bolso. Aí eu friso nessa oportunidade aqui hoje, que foi um exemplo claro, né? Porque eu não gosto de ficar pegando exemplo do gráfico sem ter acontecido. É que nem aqui, ó. Eu Certo. peguei 4 vendas aqui e fechei na melhor posição, cara. Que eu falei, cara, isso aqui tá com cara de que vai voltar, cara. Eu li M15, falei, cara, tá em cima do segundo alvo, hein? Eu vou garantir no bolso, porque ele vai reverter isso aí. Aí, ó. Não consegui pegar a compra aqui porque eu tava dormindo. Porque eu fechei aqui, ó, e fui dormir. Que é depois do almoço eu sempre durmo. Só que aqui, ó, quanto pontinho que eu perdi aqui, debaixo da minha barba aqui, ó, vamos ver. Ó, a entrada aqui, ó. Cara, mais quase milão de pontos. Você entendeu? Olha Então, só. se você parar pra pensar que você faz entradas. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, rapidinho, quer ver? Qual que é a sua entrada máxima mesmo? 65, É, né? cent- isso. 65. 65. Ó, Isso, 0,65. então vamos supor que se você tivesse feito a sua entrada aqui, ó, e dividindo taxa vai dar na mesma, né? Que a gente já fez a conta. Vamos supor que você pega essa entrada aqui, ó. Nessa entrada aqui, cara, pasme, você teria pegado um take simplesmente US$ 600. US$ 600. Aí você pensa, porra, a minha meta é de 5.000. Menos de 10 take igual esse, eu bati minha primeira fase. Pô, 10% da meta em uma operação Você de entendeu? menos de uma hora. E outra, não quebramos a cabeça para fazer marcação nenhuma, a gente simplesmente pegou o movimento certo. A única coisa que eu sempre falo para os alunos é estar na frente do gráfico na hora certa. E como eu faço isso? Estando na frente do gráfico. Você entendeu? Eu não Pronto. peguei essa oportunidade aqui porque eu estava dormindo. Se eu tivesse na frente do gráfico, pai, eu tinha pegado na hora. Provavelmente teria fechado uma taxa aqui, não vou mentir, porque segundo o alvo ele é forte, né? Ó, ele tá vindo do Uhum. rompimento, tá vindo num pullback. Aqui poderia ser o segundo pullback, mas não foi. E eu não sei Ok. disso. Eu não sei disso, porque isso aqui é futuro. Isso que aconteceu aqui é futuro. Eu sei do presente. Então eu poderia ter. Se eu entrasse com 4 taxas, cara, eu vou garantir duas aqui. Vou travar mais duas aqui no 0 a 0 e vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Então, Massa. então é assim. Só que aí vai chegar um momento que você vai estar tão positivo, você vai falar assim, cara, eu não vou fechar taxa nenhuma não. Eu vou fazer duas entradas de 65, que uma entrada só é 60. Eu vou fazer duas entradas de 65. Eu vou garantir uma aqui, a outra eu não vou deixar nem no 0 a 0. A outra eu só vou deixar um stop menor. Porque, por Deixar o exemplo, trade rolar, né? se sua entrada é aqui, fechou uma taxa aqui. Eu não vou travar no 0 a 0 para não correr o risco, porque aí é que eu falo, você vai pegando a manha. Cara, se a linha do Uhum. indicador tá aqui embaixo, te dando proteção, tem um alvo 3 e o alvo 4 aqui, porque bulhufas eu vou colocar no 0 a 0, cara, para ser tirado no 0 a 0. Deixa o stopzinho lá embaixo, cara, que é o padrãozinho, Abaixo dos. Boa. protegido. Aí o preço estoura, você garante o lucro no bolso. Aqui mesma coisa, ó. Você acha que o indicador tem força ou não tem? Olha o tempo que a gente está esperando romper ele aqui em M5 para pegar a venda. Não rompe, cara, ó. Ó. Então, conforme você Verdade, vai verdade. operando, vai pegando as manhas do indicador, você vai aprendendo regiões de stop para não ser estopado. Eu
em cal com o aluno, já cansei de mexer no stop dentro do limite, tá? Dentro do limite. Ok. De falar assim, gente, eu vou mexer no stop porque ele vai vir buscar essa região aqui e depois vai continuar. E tipo assim, ao vivão os caras viram, falou aí, ó, tá vendo? Falei, aí é o que eu sempre falo. Ah, não é questão que eu sou adivinha, é o setup, é o operacional. É essa mesma situação aqui, Kenji, ó. Você não vai travar o seu stop no 00 porque tem a linha do indicador e tem mais dois alvos aqui, ó, Dois salvos. te dando margem para você se Suporte proteger. aí. Isso, te dando suporte Bacana. para você se proteger. Então você vai deixar estrategicamente embaixo aí, ó, o que aconteceu? Estouro. Aí se você trava no 0 a 0 você perde 0 a 0 e depois perde 900 pontos. Perde a paciência. Aí depois não adianta ficar com dor, né? É, aí depois não adianta ficar com dor. Putz, deveria, e se, e assado. E Se mesma o coisa se mata o peão. e a mesma coisa aqui, ó. Ah, mas e se eu não tivesse fechado aqui, eu ia perder tudo no 0 a 0. Tudo no 0 a 0. Verdade. Mas então é isso. Boa, boa, boa. Vou subir essa aula aqui lá no YouTube, deu 50 minutos. Depois a gente vai trocar uma ideia, que a gente alinha algumas coisas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O GW é isso, cara. É simplicidade. Tá certo que hoje foi uma aula mais voltada para o Shao, porém, se a gente for ver os outros ativos, não muda muita coisa. Questão de alvo, alvo 2, alvo-chave, RSI. A única coisa que muda no Shao é que a gente vai sempre fazer entradas antecipadas em relação ao indicador. Porque no Shao existem linhas mais assimétricas, né? Com ângulos de 90 graus. Só isso. E estou preparando também um setup para o Shao de operações em M1 que está ficando absurdo também, que depois eu vou passar para você também, Kenji, para quem gosta de só Ok. operar Shao e tem tempo para ficar na frente do gráfico, pegar várias entradas e garantir várias taxas, que nem hoje, eu somando todas as entradas que eu fiz, eu acho que passou de... Não, acho que passou de 1.500 pontos, acho que beirou uns 2.000 pontos, mais ou menos, das operações que eu Faz fiz. bastante coisa. Então, assim, se supondo que você faça 1.000 pontos por dia no Shao, meu amigo, final do mês, não preciso nem falar É nada, né? O muita resultado coisa. vai ser top. Então, vou parar a gravação aqui. Para quem tá vendo aí, ó, já também entra no nosso site oficial, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Entre em todos os nossos canais, grupo no WhatsApp, canal no Telegram, suporte aí com vocês, vocês vão falar direto comigo, não falam com a equipe só responde e-mail. Isso já é combinado da empresa. E sendo assinante de qualquer plano, você tem uma call semanal comigo toda terça-feira. A escolha dos alunos, né? Eu fiz uma enquete lá e o pessoal votou na terça-feira. Eu tinha deixado aberto ali quinta, quarta e terça. O pessoal escolheu terça. E é isso aí, tamo junto. E vamos focar no GW e mudar esse cenário aí.